Em nosso estudo de hoje, a lição 34 do livro Seara dos Médiuns, que tem por título Desertores. Médiuns desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. De criatura a criatura flui a corrente da vida e todos nós, encarnados e desencarnados de qualquer condição, estamos conclamados a lutar pela vitória do bem eterno. Desertores são igualmente os que armazenam o pão sem proveito justo, convertendo cereais em cifrões vazios, os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-se em trincheiras de usura, os que fecham escolas, escancarando prisões, os que transformam as chaves da ciência em gazuas douradas, os que levantam casas de socorro desviando recursos que deveriam ser aplicados para sanar as dores do próximo, os que exterminam crianças em formação garantindo a impunidade no silêncio das próprias vítimas, as mães que sem motivo emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se de prazeres que vão estuar na loucura, os que aviltam a inteligência vendendo emoções na feira do vício, os que se afogam lentamente no álcool, os que matam o tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidade, os que passam as horas censurando a atitude dos outros, olvidando os deveres que lhe competem, os que andam no mundo com todos os desejos satisfeitos, os que não sentem necessidade de trabalhar, os que clamam contra a ingratidão sem examinar os problemas dos supostos ingratos, os que julgam comprar o céu entregando um vintém ao serviço da caridade e reservando milhões para enlouquecer os próprios descendentes nos inventários de sangue e ódio, os que condenam e amaldiçoam ao invés de compreender e abençoar, os que perderam a simplicidade e precisam de uma torre de marfim para viver, os que se fazem peso morto dificultando o curso das boas obras, deserção, deserção, se trazemos semelhante chaga, corrigenda para nós, e se havemos nos outros, compaixão para eles. É muito interessante a maneira como Emmanuel vem tratando o tema mediunidade, porque as pessoas normalmente elas vão sempre se apegar àquele conceito do livro dos médiuns. Médium é aquele que sente a influência do espírito em qualquer graduação. Todos somos médiuns, embora normalmente as pessoas só considerem médium aquele que tem uma experiência mais ostensiva com o fenômeno. Mas se apegam somente a isso e a gente esquece que nós estamos todos aqui, encarnados e desencarnados, envolvidos o tempo todo. E tem aquela perguntinha do Livro dos Espíritos: influi os espíritos em nossos pensamentos? Muito mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que nos dirigem. Essa pergunta ela vem mostrar que existe um intercâmbio muito grande. Isso aí o Paulo de Tarso já falava em sua carta, que nós estamos cercados, rodeados por uma nuvem de testemunha. Quer dizer, nós temos espíritos assistindo cada detalhezinho da nossa vida, estão aqui acotovelando com a gente, nós não estamos vendo eles, eles estão vendo a gente. Mas se fosse só isso, eles assistissem a gente, ficasse aqui numa torcida, numa expectativa, não, eles também influenciam a gente o tempo todo. E influenciam em todas as atividades também da vida material. Esses espíritos, eles muitas das vezes são os nossos amigos, são nossos parentes, né, fazem parte da nossa família espiritual, podemos dizer assim, né, dentro daquele conceito de que uma coisa é família sanguínea, outra coisa é família espiritual. E a gente está tendo esse intercâmbio o tempo todo de forma que eles nos influenciam em todas as atividades que a gente tem aqui na Terra. Então, quando vem falar de deserção, o que seria para a gente? É aquela pessoa que começou um trabalho mediúnico qualquer e por algum motivo se permitiu abandonar a atividade, o que pode até acarretar, sim, um desequilíbrio muito grande para ele, porque se ele descobriu, por exemplo, que ele é um médium com uma ostensividade maior, ele não vai deixar nunca de ser médium por ter se afastado das tarefas, mas ele vai estar sendo influenciado por que tipo de espírito? Esse que é o raciocínio, né? Mas ele se afastou da atividade. Mas não é só isso. O Emmanuel vem dizer para a gente que é difícil até a gente parar para
falar de todos eles aqui em apenas 10 minutos, que é a nossa proposta, mas desertores, os que armazenam pão sem proveito justo, convertendo cereais em cifrões vazios, deixando de ajudar uma pessoa. Os que pregam virtudes religiosas e sociais, mas ficam enclausurados, ficam isolados, criam como se fosse assim, a classe dos professores, daqueles que ensinam, é diferente daqueles que estão com a mão na massa vivendo. Os que fecham escola, mas escancarando prisões, transformam chaves da ciência em gazoas douradas. Ele vem falar tanta coisa aqui, que como o texto fica aí à disposição de cada um de nós, a gente vai ler todos eles de novo e vai começar a pensar assim, estou em algum desses aqui? Né? Quando ele vem falar aqui para a gente, os que alvitam a inteligência vendendo emoções na feira do vício. Pessoa super inteligente está jogando fora a vida por conta de um determinado vício. Logo em seguida ele se afogam lentamente no álcool, matam o tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidade. Isso aqui é espetacular. E as formas da gente matar o tempo, então, né? Hoje, os seriados de TV, Netflix, os filmes. Eu sou proibido de ter momentos de lazer? Claro que não. Mas vamos começar a perceber que a maioria das vezes a gente está viciando também numa forma de matar o tempo, fugindo das nossas responsabilidades. Isso que é interessante a gente começar a pensar, né? Depois ele fala que aquelas pessoas que passam mais horas censurando atitudes do outro, fofoca, e acaba deixando de lado os deveres que competem a ele mesmo. Quer dizer, muita coisa que vem sendo analisada pelo Emmanuel, ele considera deserção do trabalho. Então vamos começar a colocar uma coisa na cabeça. O primeiro dever de um educador é que ele seja educado. É a primeira proposta. E a gente já vai encontrar na doutrina espírita aquela célebre frase: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. Aí, em momento nenhum, está falando em perfeição, está falando em esforço. A gente fazer o esforço. A gente vai começar a olhar cada um desses aqui e falar: estou fazendo um esforço para não deixar que um desses itens aqui aconteça com a gente. E é claro, não vou esconder de vocês aqui. Eu lendo todo esse texto de hoje, algumas coisas, como fala no popular, serviram de carapuça aqui para mim. Pelo menos de alerta. Fala, será que eu não estou indo por esse caminho? E eu vou começar a chamar de novo a minha responsabilidade para voltar para o caminho correto. E isso fica parecendo ser uma cobrança, mas é uma cobrança que ela deve ser constante, sim, porque nesse mundo de expiações e provas, a gente está muito mais sendo influenciado a irresponsabilidade do que a responsabilidade, a indisciplina do que a disciplina. Às vezes as pessoas confundem disciplina com falta de liberdade. Não, mas essa liberdade acaba deixando a gente entregue o que? A ociosidade, a preguiça, aos vícios. E muitas das vezes a gente vai precisar, muitas das vezes sempre, a gente vai precisar de disciplina para poder não enveredar por esses caminhos. E como é que a gente vai atingir essa disciplina? Através do estudo constante de leituras como essa aqui de hoje, que são sempre espetaculares para o nosso dia, né? Começando o dia também, e principalmente através do esforço do trabalho. Então, mais uma vez, a gente lembra nosso querido amigo Altivo Panfiro, presidente do Centro Espírita Leon Denis. O segredo para que você consiga viver no mundo de expiações e provas igual ao nosso é diariamente leitura edificante. Estamos fizemos uma leitura dessa, tá vendo? Oração e prática do bem. Em todas as atividades nossas. Atividade profissional, atividade dentro de casa. A gente conseguir a cada dia colocar isso como meta para a gente vai estar conseguindo sobreviver. Porque viver aqui no mundo de expiações e provas ainda é um grande desafio. Me lembro de um vídeo que a gente tem usado esse ano, no encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, e que faz parte do seriado The Chosen, quando Jesus fala assim, a perseguição ela vai ser uma parte constante do ministério de vocês. Mas não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não matam a alma. Que frase maravilhosa para a gente.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.